Um dia na vida de Abed Salama, de Nathan Thrall, parte 3. Ocorrência com um grande número de vítimas. Capítulo 12. Na véspera do acidente, Radwan Tawan estava sentado na sala de sua casa em Jabá quando o telefone tocou. Era seu tio Sami, dono de uma pequena empresa de ônibus em que ele trabalhava como motorista. Sami queria saber se ele poderia trabalhar na excursão do jardim de infância do colégio Nur al-Houla na manhã seguinte. Radwan era muito próximo do tio. Mantinham uma relação que mais parecia de irmãos, e sempre procurava ajudá-lo, mas hesitou. De sua casa, situada num ponto alto da cidade, podia ouvir um vento feroz e avistar a aproximação de imensas nuvens negras. Uma tempestade se anunciava, e as estradas locais não eram propícias com tais condições climáticas. Na manhã seguinte, Sami continuou a ligar e Radwan a ignorar o telefone. Não se deixaria convencer a dirigir com aquela chuva. Não muito tempo depois do último toque do aparelho, no entanto, parou diante de sua casa um ônibus detonado de 27 anos de idade, com capacidade para 50 passageiros. Sami desceu, passou pelas oliveiras e figueiras do quintal, sempre cobertas por uma camada de poeira que vinha das explorações de uma mina de calcário próxima, e bateu à porta. Mesmo contrariado, Radwan concordou em ir. Lentamente, ele conduziu o ônibus pelas estreitas ruas que levavam à parte baixa de Jabá e das quais se podiam ver as terras que costumavam pertencer à família Tawan, confiscadas para a construção do assentamento de Adã. Durante a segunda intifada, Israel havia fechado o principal acesso à cidade, bloqueando-o com montes de terra que, desde então, haviam constituído uma barreira permanente. Para chegar a Anata, Radwan e Sami primeiro tinham que seguir para Arran, na direção oposta, e só então fazer o retorno rumo ao posto de controle da estrada de Jabá. Quando chegaram ao colégio, Sami disse que precisava cuidar de outros assuntos e desceu do ônibus. Radwan viu a fila de crianças aguardando para embarcar em outro ônibus, também da frota de Sami. O veículo, no entanto, já estava cheio, de modo que o motorista instruiu uma parte das crianças a descer e embarcar no de Radwan. Debaixo de chuva e com os professores ocupando-se em orientar a entrada e saída das crianças agitadas e molhadas dos ônibus, ninguém pensou em revisar as listas de passageiros. Os alunos, com suas mochilas desproporcionais ao tamanho de seus corpos, embarcaram desordenadamente no ônibus de Radwan. Quando partiram, com um muro de separação da cidade visível pelas janelas, ele pôs um desenho animado para passar na TV do veículo. Na altura do posto de controle de Jabá, a chuva engrossou, passando a cair em ruidosas torrentes. Como o velho e deteriorado ônibus era lento, Radwan manteve-se na faixa da direita, dando passagem aos outros carros enquanto avançava com cuidado pela subida da encosta. Às 8h45, menos de 1 minuto depois de a excursão passar pelo posto de controle, uma força descomunal tomou o ônibus. Radwan desmaiou. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra a cena do acidente nos minutos finais do resgate, pouco antes da chegada de ambulâncias e bombeiros. Nas imagens, vêem-se pessoas correndo em direção ao ônibus tombado, àquela altura reduzida a uma carcaça em chamas. Enquanto o fogo arde em enormes labaredas e o céu é escurecido pela densa nuvem de fumaça negra que se perde acima dos penhascos rochosos. Ouve-se o urro desesperado de uma mulher. Alguém grita: "Há crianças lá dentro!" E depois: "Extintores! Extintores!" Vários homens trazem o equipamento de segurança de seus carros, enquanto outros acodem com garrafas de água, despejando inutilmente seu conteúdo sobre o fogo. As chamas crescem. Um homem caminha em círculos com o rosto entre as mãos. Outro golpeia a própria cabeça,
Um terceiro, com o extintor de incêndio esvaziado, afasta-se do ônibus e berra: "Cadê vocês, santo Deus?" Em seguida, ergue o objeto acima da cabeça e o arremessa com toda a força contra o chão. Um pequeno cadáver jaz na estrada. "Cubram-no! Cubram-no!" grita uma voz e, depois, "Onde estão as ambulâncias? Onde estão os judeus?" 2 homens carregando uma criança correm em direção à multidão. "O menino está vivo! Rápido! Alguém precisa ressuscitá-lo!" Outra pessoa aponta para uma figura adulta no chão. "Arranjem um carro! Esse homem está vivo!" Uma figura borrada sai correndo do ônibus, trazendo nos braços uma menina de cabelos trançados com laços cor-de-rosa. Parece ilesa e numa espécie de transe, e não responde quando o homem a põe no chão e pergunta: "Precisa de alguma coisa, querida?" Uma a uma, mais crianças surgem na tela e são levadas aos carros próximos. Em meia fumaça, ouve-se o choro lamentoso das pessoas. Nader Morra foi o primeiro paramédico a chegar ao local. Receberam uma ligação da central às 8h54, comunicando que um ônibus havia tombado na estrada de Jabá. O autor da chamada não especificara se o ônibus estava vazio ou não. Nader conhecia o local do acidente. Tinha ouvido as pessoas o chamarem de Estrada da Morte. Presumiu que as ambulâncias israelenses chegariam antes, uma vez que a estrada ficava na área C, a parte equivalente a mais da metade da Cisjordânia, que, após os acordos de Oslo, permaneceu sob o controle absoluto de Israel. Governada pelo exército, patrulhada pela polícia e sob a jurisdição dos serviços de emergência do país. De onde estava, na sede do Crescente Vermelho Palestino, em Al-Biré, Nader teria que atravessar o bairro murado de Kuf Aqab, que quando chovia forte por vezes se alagava a ponto de os carros ficarem submersos. Depois, passaria pelo posto de controle de Quilândia e enfrentaria o engarrafamento permanente da única pista que seguia para o leste e, portanto, rumo ao local. Ao todo, cerca de 7 quilômetros. Naquelas condições climáticas, a viagem levaria algo em torno de meia hora. Para sua surpresa, Nader chegou em 10 minutos. Mais surpreendente ainda, porém, era o fato de que não havia nem sinal dos serviços de emergência, do exército ou da polícia de Israel no local. Àquela altura, a maioria das crianças feridas já havia sido transportada para o hospital em carros, mas Nader não sabia disso. Podia ver pessoas debruçadas no topo dos penhascos que davam para a estrada. Elas agitavam os braços e gritavam. À sua esquerda, o ônibus escolar tombado, ainda em chamas. Corpos espalhados pelo asfalto. Ocorrência com um grande número de vítimas, informou a central, antes de solicitar o envio de reforços. Nader caminhava com certo desconforto. Tinha sido aluno da Universidade de Bizart durante a Segunda Intifada, quando Israel fechou a principal via de acesso à instituição. Durante um protesto que reivindicava a reabertura, um soldado atirou em sua perna, causando a fratura do fêmur. A recuperação exigiu 2 cirurgias e 1 ano de fisioterapia, e Nader viu-se obrigado a largar a faculdade. Inspirado pela equipe que o tratou, decidiu se tornar paramédico. Uma década depois, quando trabalhava para o Crescente Vermelho, foi mais uma vez baleado na perna pelas forças israelenses. Assim que desceu da ambulância, Nader foi cercado por pessoas querendo que ele removesse os cadáveres. O fogo era tão intenso que não havia como se aproximar do ônibus. 2 adultos estavam deitados no asfalto, ambos com o que parecia ser queimadura de 3º grau e com dificuldades para respirar. Um deles era uma professora, o outro, Radwan, o motorista, que sofrera múltiplas fraturas e graves queimaduras. Nader e um motorista da ambulância os colocaram imediatamente no veículo. A única opção era levá-los para Ramala. Se optassem por Jerusalém,
poderiam desperdiçar um tempo valioso, ou mesmo perder um dos pacientes enquanto aguardavam no posto de controle pela permissão para transportá-los em macas até uma ambulância israelense do outro lado da fronteira. Para Nader, em situações de emergência, os diferentes estatutos legais dos palestinos eram irrelevantes. Só o que importava era se os pacientes eram palestinos ou judeus. Ele não poderia, sob hipótese alguma, levar um judeu para um hospital palestino. Já havia, no entanto, conduzido palestinos com cidadania israelense, até onde sabia, justamente o caso das duas pessoas que transportava agora, a hospitais da Cisjordânia. Enquanto a ambulância se dirigia a toda velocidade ao centro médico de Ramallah, passando pelo posto de controle de Quilândia com a sirene acionada, Nader prestava socorro a Radwan e a professora, administrando-lhes oxigênio e estancando as hemorragias ao mesmo tempo que se esforçava para manter a concentração sob os gritos dos dois. Eldad Bechstein tinha acordado cedo em sua casa em Tecoa, um assentamento situado nos morros áridos e amarelos a sudeste de Belém. Precisava estar em Romema, bairro de Jerusalém, às 7 em ponto, horário do início do seu turno no Magen David Abon, ou MADA, o Serviço Nacional de Emergência Médica de Israel. Encravado no sopé de Herodion, a montanha de cima o plano, onde o rei Herodes, o Grande, construiu um palácio fortificado a quem deu o próprio nome, o assentamento de Tecoa possuía espetaculares vistas panorâmicas da Cisjordânia. Entre os palestinos, o local era conhecido como Jabal Fureides, pequena montanha do paraíso. Eldad não era natural de Tecoa, tampouco de Israel. Proveniente de Moscou, viera com os pais, ambos médicos, quando tinha 11 anos. Na Rússia, os dois haviam sido integrantes de equipes de ambulâncias. Eldad achava o trabalho de paramédico mais emocionante que o de médico e, aos 16 anos, começou a trabalhar como voluntário no MADA, anos antes de ser contratado. Tinha agora 33 anos e a aparência de um motociclista, com a cabeça raspada, cavanhaque e um brinco. Sua ambulância estava a caminho de um chamado em Pisgat Ze'ev, o assentamento próximo a Anata, quando o operador da central de comando informou que deveriam mudar de rota e seguir para um acidente na estrada de Jabá. Eldad sabia apenas que o desastre envolvia um caminhão. Nenhuma menção tinha sido feita a crianças ou a ônibus escolar. A chuva era torrencial. Com a sirene ligada, a ambulância seguiu rumo ao posto de controle de Jabá, onde os soldados os deixaram passar. Ao chegar ao local do acidente, depararam primeiro com o enorme semi-reboque atravessado na estrada, atrás do qual notaram a presença de fogo e fumaça. Enquanto o motorista contornava cautelosamente o caminhão, uma multidão de palestinos no topo dos 2 rochedos que ladeavam a estrada gritava e gesticulava para que avançassem. Concluída a manobra, deram com o ônibus em chamas e perceberam que havia diversas crianças mortas estiradas no chão. Ao descer da ambulância, Eldad gritou em hebraico: "Há pessoas no ônibus? Há pessoas no ônibus?" Metade dos presentes parecia não entender, e os demais estavam aflitos demais para registrar a pergunta. Eram 9:09 da manhã. 24 minutos haviam transcorrido desde a colisão. Eldad era o primeiro israelense a chegar ao local. Instantes depois, surgiu uma ambulância do exército vinda da direção oposta, da base militar de Rama, situada a cerca de 1,5 km dali. Contudo, não havia nem sinal dos bombeiros. Eldad voltou à ambulância para avisar a central que se tratava de uma ocorrência com um grande número de vítimas, mas ficou em dúvida se a mensagem tinha sido transmitida. Como seu celular estava sem sinal, pediu ao médico do exército que entrasse em contato com o MADA por meio do sistema de comunicação das FDI. O fogo estava fora de controle e não havia como entrar no ônibus. Eldad debateu com o médico a triagem dos feridos.
embora a cada segundo que passasse tivesse mais certo de que, se ainda restavam passageiros no ônibus, estariam todos mortos quando os bombeiros chegassem. Alguns minutos depois, viu e ouviu se aproximarem caminhões de bombeiros palestinos vindos da direção da base de Ramá. Quando mais ambulâncias do MADA chegaram, a essa altura, 34 minutos após o acidente, ele perguntou se alguém havia recebido suas mensagens pelo rádio. A resposta foi positiva, o que significava que mais ambulâncias estavam a caminho. Um dos motoristas, um senhor com longa experiência na profissão, recomendou que estacionassem em fila única, voltadas para Adã. Desse modo, manteriam uma passagem livre para os demais veículos de emergência e estariam a postos para, tão logo tivessem os feridos a bordo, partir a toda velocidade rumo a Jerusalém. Aterrorizado, Eldad aguardou na chuva enquanto os bombeiros palestinos combatiam as chamas, o que, embora tenha parecido uma eternidade, não levou mais que 15 minutos. Extinto o fogo, os bombeiros partiram para dentro do esqueleto do ônibus. Em seguida, um deles anunciou: nenhum corpo. Eldad voltou a respirar. Depois de retirar a última criança do ônibus, Salem foi acometido por uma sensação de fraqueza e quase desmaiou. Não sabia o que se passava, mas tinha dificuldade para se mover. A chegada dos bombeiros palestinos pareceu reanimá-lo, e ele se pôs a gritar: vocês estão 1 hora atrasados! Vocês os mataram! Vocês mataram nossas crianças! Repetiu a acusação a todos os paramédicos, bombeiros e policiais que encontrou pela frente, fossem palestinos ou israelenses. Salem foi levado a uma ambulância israelense para ser socorrido. Antes, os paramédicos lhe administraram uma injeção de calmante. A princípio, não compreendeu onde estava, mas logo voltou a si e saiu correndo do veículo. Tampouco permitiu que o pusessem numa ambulância palestina. Vocês mataram essas crianças! Bradou mais uma vez. Continuou gritando, para todos e para ninguém em especial, que as equipes de resgate palestinas e israelenses eram assassinas de criancinhas. A essa altura, soldados israelenses haviam chegado ao local. Um deles se aproximou de Salem e, numa mistura de hebraico e árabe, exigiu que ele justificasse a acusação. Os palestinos ao menos tinham a desculpa do trânsito de Ramala, disse Salem. Além do mais, não tinham permissão para manter carros de polícia ou caminhões de bombeiros nas cidades próximas ao local do acidente. Não podiam nem mesmo circular pela estrada de Jabá sem autorização de Israel. Ainda assim, tinham chegado primeiro. Os israelenses não tinham desculpa alguma. Todos os clientes de Salem em sua oficina de conserto de pneus eram israelenses. Ele já estivera nos assentamentos a trabalho e sabia que neles havia ambulâncias e caminhões de bombeiros. A delegacia de polícia da zona industrial de Sahar bin Yamin ficava a pouco mais de 2 quilômetros de distância. Havia um caminhão de bombeiros e uma ambulância em Tel Zion, o grande assentamento ultra-ortodoxo situado acima de Jabá. O corpo de bombeiros de Pisgat Ze'ev ficava a 3 quilômetros seguindo uma linha reta. Ele tinha visto ambulâncias estacionadas em Adã, a menos de 2 quilômetros dali, tão perto que do ônibus em chamas era possível enxergar a estrada para o assentamento. O posto de controle de Jabá, ainda mais próximo, era logo adiante, perto o suficiente para que os soldados sentissem o cheiro da fumaça. Lá havia um tanque de água e a instalação certamente contava com extintores de incêndio, porque os beduínos de Jabá tinham conseguido carregar seus tanques até o penhasco, mas nem um único soldado israelense havia aparecido. E quanto à base militar de Ramá? Onde estavam os soldados, os médicos, os jipes, os tanques de água, os extintores de incêndio? Se o problema fossem 2 crianças palestinas atirando pedras na estrada, o exército teria aparecido num piscar de olhos. Quando os judeus estão em perigo, Israel envia helicópteros. Quando, porém, um ônibus cheio de crianças palestinas arde em chamas,
Eles só dão as caras depois que todas já foram removidas do local? Vocês queriam que elas morressem, concluiu Salem. O soldado lhe deu um empurrão e ele revidou o golpe. Em questão de segundos, meia dúzia de soldados havia se aproximado e acertava-lhe golpes pelas costas. Ele foi ao chão, onde se tornou alvo de socos e chutes. Quando os soldados se deram por satisfeitos, um deles pegou seu celular e ligou para que a esposa de Salem fosse buscá-lo. Depois de arriscar a vida para resgatar as crianças, Salem passou 10 dias no hospital de Ramallah, com lesões nos 2 rins e hérnias de disco na coluna. Por muitos meses, acordou no meio da noite aos berros, implorando à esposa que cheirasse seus braços, que sentisse o cheiro da morte na sua pele. Ao lavar as mãos, tinha certeza de que podia sentir o odor dos corpos queimados. Sem mais nem menos, desatava a chorar. A esposa o levou a uma clínica psiquiátrica em Belém. Desde o dia do acidente, Salem vinha sofrendo lapsos de memória, que punha na conta da surra que levara dos soldados. Na verdade, era grato pelos surtos de amnésia. Sem eles, já teria enlouquecido. Quando percebeu que seu trabalho não seria necessário, Eldad Benstein afastou-se o mais rápido que pôde do local do acidente. Antes de voltar a Jerusalém, parou a ambulância perto de Adã para fumar um cigarro e se acalmar. A cena que havia acabado de testemunhar, o cheiro de queimado, os corpos carbonizados, a multidão em desespero, a carcaça do ônibus, trouxera-lhe à memória os primeiros dias como voluntário, na década de 1990, e a série de atentados suicidas a ônibus que, em segredo, chamara de Temporada dos Ônibus Voadores. Quando Eldad chegou à sede do MADA, foi encarregado de transferir uma das crianças do Centro Médico de Montes Corpus para outra unidade do hospital, situada em Enquerem. O pronto-socorro parecia uma zona de guerra. Famílias bloqueavam os corredores, segurando nos braços crianças feridas que haviam sido trazidas de carro e aguardavam atendimento. Ele deveria buscar uma garota no campo de Shuafat, chamada Tala Bari. Eldad não teria como saber, mas Tala era considerada uma das meninas mais belas da escola. Com grandes olhos castanho claros, longos cabelos cacheados e um sorriso irresistível. Agora estava irreconhecível, gravemente queimada, inconsciente, anestesiada e respirando com o auxílio de aparelhos. No caminho para Enquerem, Eldad ouviu no rádio que as ambulâncias do MADA estavam se dirigindo a Calândia para receber pacientes transferidos de ambulâncias palestinas que não tinham permissão para transpor o posto de controle. A maioria eram crianças feridas trazidas do Centro Médico de Ramallah para receber um tratamento mais avançado em Jerusalém. Só então começou a compreender a dimensão da tragédia. Depois de deixar Tala na unidade de trauma do pronto-socorro, acessou um pequeno jardim interno do hospital e ali, a sós, chorou por Tala, pelas crianças mortas, pelos atentados suicidas de anos antes. Quando voltava à ambulância, foi abordado por uma equipe de televisão que pediu para entrevistá-lo. Sua esposa assistiu ao noticiário em casa, em Tecoa, e viu o marido surgir na tela, confuso e com dificuldade para encontrar as palavras. Jamais o tinha visto tão desorientado. Eldad tinha deixado o local do acidente pouco antes da chegada de uma profusão de soldados, policiais, bombeiros e repórteres. Um dos últimos socorristas a aparecer foi Dubi Weissenstern, que estava acostumado a chegar tarde. Dubi era diretor do departamento de logística da Zaka, uma ONG Hared, ou ultra-ortodoxa, que recolhia pessoas mortas para que fossem enterradas. Os voluntários, trajando macacões brancos de proteção, percorriam locais onde havia ocorrido desastres à procura de vítimas ou restos mortais. Quase todos os voluntários da Zaka em Jerusalém eram Hared, determinados a cumprir os mandamentos da Halacha,
a lei judaica de honrar os mortos e enterrá-los intactos, tais como vieram ao mundo. Dube era um dos 12 funcionários remunerados da equipe. Passara a infância em Jerusalém, onde estudara numa yeshiva, instituição dedicada ao ensino dos textos sagrados do judaísmo, em Mea Shearim, um dos mais antigos bairros judeus fora da Cidade Velha, e lá das congregações do judaísmo mais fechadas, radicalmente antisionistas e predominantemente racídicas. Seus moradores consideram o Estado de Israel secular e rejeitam sua criação, que qualificam como uma profanação da lei judaica. A família de Dube não estava entre as mais ortodoxas, e ele cultivava uma aparência bastante moderna. Usava as vestes tradicionais, compostas de calças pretas, camisa branca e quipá, mas mantinha a barba rala. Penteava o cabelo louro à maneira de um homem de negócios e já fazia anos que cortara os longos cachos laterais. Na adolescência, flertara com a possibilidade de ter uma vida diferente. Era um exemplo do que chamavam de Saba Abnik, um jovem um pouco rebelde, que não seguia à risca os preceitos da Halacha. Nessa época, abandonou a yeshiva e não observava com rigor o sabá, tendo chegado mesmo a nutrir o sonho de trabalhar como piloto da Força Aérea Israelense, o que implicaria tornar-se um pária entre os Haredim e ser rejeitado pela família. Os pais determinaram que fizesse uma escolha. Não podia manter um pé no mundo Hared e outro do lado de fora. Dube fez a opção que esperavam, embora a decisão não tenha sido motivada pela fé. Não queria perder os pais. Seu pai e seu irmão eram voluntários na Zaca, e Dube seguiu os passos dos dois. Trabalhavam em estreita colaboração com a polícia israelense, e muitas vezes eram os únicos, além dos policiais, a acessar a cena de um assassinato, testemunhando o trabalho de investigação dos detetives. Dube recebera o estatuto de guarda civil da polícia e uma credencial de acesso a informações confidenciais. Chegou a trabalhar no setor de logística em razão do medo de estar na presença de cadáveres, condição da qual sofria desde que seu melhor amigo havia se enforcado e ele encontrara o corpo. Na ocasião, tinha desmaiado e passado 3 dias sem conseguir dormir. Como diretor de logística, só comparecia ao local dos acidentes em caso com grande número de vítimas, nos quais orientava os voluntários e o uso de equipamentos. O princípio fundamental do trabalho era o Kivod Hamed, o respeito aos mortos. 5 voluntários eram designados para recolher cada vítima, o suficiente para carregar as macas ou os sacos sem arrastá-los pelo chão. Por vezes, apenas restos eram recuperados. Dube estivera em cenas de atentados suicidas, nas quais a Zaca passara horas tentando recolher até o último vestígio humano. Nesses dias, via a si mesmo como um faxineiro. Os atentados no mercado de Machane e Yehuda, em Jerusalém, tinham sido especialmente difíceis. Os voluntários não conseguiam distinguir os homens-bomba das vítimas. Após um dos atentados suicidas, Dube e seus voluntários estavam no necrotério de Abu Kabir para realizar a entrega dos restos mortais de 15 vítimas, quando o patologista anunciou que 16 corações haviam sido recolhidos. Dube tinha pesadelos em que sua mulher e seus filhos explodiam. Chovia quando ele recebeu a chamada pelo rádio, comunicando um acidente perto de Adão. Estava preparado para a neve, com botas de caminhada, um suéter azul marinho e um casaco de inverno marrom. Embora não soubesse se as vítimas eram judias ou árabes, compreendeu que se tratava de uma colisão grave e que resultara na morte de crianças.
Até que soubesse o número de vítimas e pudesse, com isso, determinar o material necessário para o trabalho, Dube não tinha pressa para chegar ao local. Assim, deixou a sede da Zaka, na entrada de Jerusalém, e parou no depósito, ao pé do assentamento de Ramat Shlomo, em que a ONG armazenava seus equipamentos, de onde retirou macas, bolsas, utensílios de limpeza e macacões brancos. Se, ao fim do serviço, um dos macacões estivesse manchado de sangue e alguma das vítimas fosse judia, a peça teria de ser enterrada junto com os mortos. Quando chegou ao local, as pistas laterais estavam tomadas por uma fileira de veículos de emergência, jipes do exército e carros de polícia. Mas o meio da estrada estava desobstruído. Dube pôde ver o semi-reboque, o ônibus incinerado, as mochilas das crianças. Mesmo com toda a carnificina que já havia testemunhado, aquele acidente era um dos piores. Dube sabia que, quando visse os filhos saindo de casa a caminho da escola, seria impossível não pensar nas pequenas mochilas carbonizadas. Ben-Tzi Oiring, diretor da Zaka em Jerusalém, havia chegado antes de Dube. Era um homem enorme, com uma barriga grande e uma barba grisalha e espessa de Papai Noel. Com os óculos, o quipá de feltro preto e o paletó preto sobre o tzitzi e a camisa branca, parecia vestido para um dia de aula numa yeshiva. Ben-Tzi trabalhava na Zaka desde sua fundação, em 1989, e estimava ter comparecido à cena de 99% dos atentados à bomba ocorridos em Jerusalém. De modo muito mais convicto que Dube, era anti-sionista. Não veria problema algum em ser representado por um primeiro-ministro palestino, desde que não fosse perseguido e coagido a mudar seu estilo de vida, tal como os líderes sionistas seculares tentavam fazer. Para Ben-Tzi, poucas atividades eram tão desafiadoras quanto lidar com os mortos. A Zaka ficava com os corpos durante horas, por vezes dias, enquanto tratava com a polícia, os patologistas e os membros da Shevra Kadisha, que executavam o ritual de purificação dos cadáveres judeus antes do enterro. A parte mais difícil do trabalho era dar a notícia aos familiares. Pior que ver uma pessoa morta, pensava Ben-Tzi, era ver uma família desmoronar diante dele. Aquelas pessoas nunca mais se esqueceriam de seu rosto, o rosto do anjo da morte. Certa vez, num bairro Hared de Jerusalém, um pai avistou Ben-Tzi na rua e fugiu em disparada, atravessando as 6 pistas de uma avenida. Depois que Dube retirou do carro as grandes caixas azuis contendo os equipamentos, ele, Ben-Tzi e meia dúzia de voluntários vestiram luvas de látex e coletes amarelos com listras prateadas fluorescentes e o nome da Zaka. Dube subiu num jipe do exército junto com um soldado, a fim de ter uma visão de cima da multidão e orientar os companheiros. Ben-Tzi e os demais funcionários da Zaka vasculharam o ônibus, o caminhão e o asfalto à procura de restos humanos, mas nada encontraram. Dube encarregou-se de conferir uma segunda vez. Alguém sugeriu que poderia haver cadáveres presos na lateral do ônibus, de modo que aguardaram 1 hora até que um guindaste chegasse e içasse o que havia restado do veículo. Ao contrário de Ben-Tzi, Dube recusava-se a dar a notícia aos familiares das vítimas. Alegava que não era ator e não seria capaz de mentir sobre o estado em que seus entes queridos tinham sido encontrados. Era natural, pensava, que a morte de judeus o deixasse mais abalado que a de palestinos. Qualquer judeu que afirmasse o contrário estaria mentindo. Contudo, mesmo as tragédias que lhe pareciam mais remotas jamais deixavam de afetá-lo. As crianças no ônibus faziam parte do que Dube chamava de um círculo distante de conexão, mas suas mochilas as haviam tornado mais próximas. Ele podia se imaginar no lugar dos pais de Anata e no campo de Shuafat.
Toda a morte é terrível, mesmo quando esperada, mesmo quando alguém está doente e tem chances iguais de se salvar ou falecer. Ir de 0 a 100, no entanto, era algo bem diferente. Qualquer pai ficaria devastado.